Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, galera. Tudo bem? Boa noite, Bom, Sônia. professora? Tudo jóia. Tranquilão aí. Bom, e aí, espero que nossos alunos já estejam engateando aí na nossa disciplina, né? Com plataforma JES5, que é bastante importante para a vida profissional deles, não é verdade? Exatamente. E pelo que eu vejo, eu já sei que tem alguns até correndo aí, alguns fazendo perguntas aí, né? Interessantes. Então, parabéns, viu? Continue estudando mesmo, procurando informação lá fora, porque é o jeito certo de estudar, sempre pesquisando, a internet está aí, livros estão aí, e é dessa maneira que tem que estudar, aqui com a gente, buscando novos conhecimentos lá fora também. Parabéns, viu? Bom, mas dentre as perguntas que surgiram, uma pergunta bastante interessante, que é da Francis Batista, e ela pede para a gente comentar um pouco, né? Falar algumas dicas em onde hospedar páginas JSP. O que a gente poderia falar para isso? Então tá bom. Francis Batista e todos os demais alunos e alunas que têm essa dúvida. Onde eu hospedo um site JSP? Que provedores dão suporte a eles? Bom, sem querer fazer propaganda, você vai lá no Google e digita hospedagem JSP. Já vai ser um caminho que você vai encontrar aí muitos lugares que vão prover esse tipo de hospedagem, tudo bem? Mas um lugar interessante que existe é uma grande empresa de hospedagem, chama-se LocalWeb, tá? Então você digita lá LocalWeb, né? Loca de locação, né? Web, LocalWeb. Lá você hospeda sites a R$18 por mês, por exemplo, que eu vi lá, hospedagem expressa, é a mais barata que tem, R$18 por mês, e eu tenho a impressão que lá já dá o suporte ao JVM compartilhado. O que é isso, JVM compartilhado? É um JVM que várias aplicações web de vários desenvolvedores rodam sobre ele. Então, caso alguma aplicação seja mais comilona que as outras, seja mais pesada, vai atrapalhar o desempenho um pouco das outras. Por isso que é JVM compartilhado. Mas, no geral, são máquinas boas que dão bom suporte. Se você quiser uma JVM dedicada, fica um pouquinho mais caro. Mas nada impede você de fazer um grande sistema compartilhado e a cada dia, conforme você for ganhando retorno, com certeza vai dar para cobrir os gastos com a JVM, com a hospedagem dedicada, né? Lá tem desde um servidor pequeno, com JVM compartilhado, até, professor, um JVM dedicado, com a máquina dedicada, e que é o performance total, né? Eles terceirizam todo esse serviço. Inclusive, nós vimos um VT sobre frameworks, onde tinha um empresário, né? Por coincidência também é nosso web, que tem um servidor dedicado. Não sei se ele falou isso na apresentação dele, mas era um servidor dedicado para suportar as aplicações, a aplicação web que ele tinha, onde os seus clientes acessavam. Então, se você quiser um servidor dedicado, é um pouco mais caro. Acho que vamos ver aqui, se eu não me engano, está entre R$400 e R$500 por mês. Mas, para quem ganha um retorno alto, já compensa. Para quem ainda está começando a fazer sua aplicação, R$18, R$20, R$30 por mês, você tem esse serviço por mês para você tem serviço mensal, podendo aí prover serviços para os seus clientes, tudo bem? Espero que tenha respondido aí alguma coisa dos anseios da Francis Batista e dos demais alunos também. Que estejam curiosos sobre isso. Isso aí. Bom, pessoal, então, como é de praxe aqui nas nossas disciplinas, vamos retomar um pouquinho dos conceitos que nós vimos na semana passada, na aula de número 2. Então, acompanhe aí comigo no próximo slide, que é retomando a nossa aula de número 2. Então, basicamente, nós falamos sobre HTML, a linguagem HTML para a produção de formulários. Inclusive, nossa aula passada, nós apresentamos como que a gente faz um table, né, as tags TR e UTD, da linha e de uma célula. Vimos ainda como que a gente apresenta alguns componentes para compor esse formulário. Como nós falamos na aula passada, os formulários são recursos muito importantes para a gente poder estar comunicando, né? Tá passando informações em páginas web. Então, para isso, reforço a vocês a importância de aprender quais são esses componentes de entrada. Né? Uma caixa de texto, um teste-área, um rádio, um checkbox, e cada um desses itens vão se encaixar de acordo com a necessidade de vocês. Então, é bastante importante que vocês aprendam isso, inclusive aqueles botões, né? De você enviar para uma outra página, ou até mesmo aquele outro botão que a gente faz o reset, né? O submit para uma outra página e o reset de você poder estar limpando esses campos ou até mesmo voltando aos valores defaults, né? Os valores iniciais que você define em cada um desses campos.
Não é isso mesmo, Marcelo, que nós comentamos na aula passada? Exatamente. É muito importante que nós saibamos desenvolver formulários, nós saibamos desenvolver as tags, programar as tags que codificam e que fazem com que o browser renderize formulários, porque são através desses formulários que os dados serão enviados para o servlet, ou JSP, que é um servlet especializado, certo? Para que processe e retorne os valores para o cliente, numa forma que ele possa ser entendível, inteligível, que possam ser renderizadas pelo browser. Entender isso é fundamental para que nós possamos continuar com as aulas, porque agora nós vamos considerar, professora, que já existe um formulário pronto e o usuário clicando vai enviar os dados para um processamento. E esse processamento nós vamos nos dedicar a ele agora. Com certeza. Então, aqueles atributos, o action e o método, são muito importantes nessa fase agora, não é isso, Marcelo? Action, porque você vai definir qual é o arquivo que vai processar e o método que você vai enviar. Ou todos os dados escondidos de maneira mais massiva, suporte a maior quantidade de dados, ou então o get que você envia pela query string mesmo ali. E no nosso exemplo hoje, nós vamos ver o get, vamos enfatizar como que a gente consegue ver, por exemplo, essas informações em cada um desses campos. Isso é bastante importante. Verdade. Bom, já que, adivinha quem chegou aqui no nosso estúdio? Opa! E o pessoal aí já vai poder interagir lá no chat com o professor Fredson. Nosso web encontra-se aqui. Então, vocês podem estar interagindo aí com ele. Vamos ver se ele dá uma boa noite, né, pessoal? Oi. E aí, Fredson, você está por aí? Olá, pessoal. Boa noite, professores, Tereza, professor Marcelo. A gente está aqui, já estou online no chat aqui. Quem quiser entrar para a gente interagir e fazer uma aula bem melhor aí, aqui já online, tá ok? Professores, é com vocês aí o conteúdo. Pois bem, então vamos começar aí com os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos lá, só olhar no slide. Objetivos de hoje: familiarizar-se com o JEE por meio do NetBeans. Nós vamos usar essa IDE NetBeans. Espero que com ela você comece aí a desenvolver seus aplicativos com NetBeans. O segundo objetivo é compreender a mecânica de programação para o web utilizando o JE5. Então, no primeiro objetivo, nós vamos aprender sobre o JE5, familiarizar-se com ele, usando uma IDE muito conhecida no mercado, chama-se Eclipse, NetBeans. Eu falei Eclipse porque é uma outra IDE muito boa, e eu ia comparar as duas agora. Eclipse e NetBeans são duas IDEs famosas do mercado. Nós escolhemos o NetBeans porque, pelo visto, para quem começa a desenvolver, e também para experientes, mas como estamos aqui considerando que nós estamos iniciando nossa carreira, nossa jornada, o NetBeans é uma boa ferramenta, uma boa ideia para quem está dando seus primeiros passos especialmente. O NetBeans, então, foi a ferramenta escolhida. Com ele, você vai ver características interessantes com relação ao JE5. Ele dá dicas, ele tem control espaço, mostra dicas conforme você vai codificando, ele vai dizendo se tem algum erro, se tem alguma coisa errada, ou ele dá dicas de desenvolvimento, ele diz que está faltando algum import lá em cima, alguma classe ser importada. Então, ele ajuda você. Programar simplesmente no bloco de notas ocorre dessas questões que podem acontecer. Você esquece de importar algum arquivo e ele no bloco de notas não vai te avisar nada. Quando você for compilar, que vai ver o erro. Então, o NetBeans ajuda você nesses aspectos. Claro, não fique preguiçoso por causa dele, mas use-o para que o seu desenvolvimento melhore a cada dia, você tenha a sua curva de aprendizado, então seja mais rápido, ok? E o segundo objetivo já não está relacionado com nenhuma IDE, mas ela relaciona simplesmente com a mecânica de um sistema web. Tá? Como funciona o sistema web, como funciona a mecânica de requisição e resposta, que nem está limitada ao Java. Isso tem a ver com o próprio protocolo HTTP, onde você envia solicitações e recebe respostas, tá bom? Então fique de olho nesses dois objetivos de hoje e nós vamos aí procurar desenvolver isso durante os próximos minutos, né, professora? Então agora, né, vamos tentar contextualizar e ver de uma forma gráfica como que funciona uma aplicação web, de um modo geral, né? Não só se prendendo à questão a Java. Tá bom. Então a gente tem aí o próximo slide, em que a gente mostra a questão do funcionamento de uma aplicação web. Ok. Olha ali, você tem o cliente que solicita algo e o servidor web está ou no computador ao lado do cliente, ou no computador lá em São Paulo, ou no computador no Rio Grande do Sul, no Amapá, na China, no Japão, não importa.
ele faz uma solicitação para esse computador que está à distância. Esse computador tem um servidor web, possui a JVM e o servlet está rodando lá. Ele vai processar essa solicitação e devolve uma resposta. Essa resposta pode ser código HTML junto com JavaScript ou outra linguagem, né? No caso, estou apenas incrementando, né? Você pode estudar sobre JavaScript, mas sozinho quando estiver aí na sua caminhada, ou outras informações junto com o HTML. Essa resposta é renderizada pelo browser, pelo navegador do cliente, que vai ver a resposta. E aí essa resposta pode ser um outro formulário, inclusive. Se for um outro formulário, ele vai preencher esse outro formulário. Vamos dar um exemplo. O primeiro formulário é um login e a senha. Ele entra a solicitação. O servidor responde ele dizendo assim, sua senha está correta, vamos mandar você para uma página de cadastro, pedindo seu nome e seu endereço. Resposta, vem essa página de cadastro com esse formulário. Aí ele preenche o seu nome e o endereço e envia uma nova solicitação. E aí clica salvar. E ele requisitando isso, o servidor responde ele, dizendo, parabéns, você cadastrou e atualizou os seus dados com sucesso. Aí remete ele para uma outra tela, que pode ter um outro formulário ou outras opções à escolha do sistema, conforme foi desenvolvido. Entendeu essa mecânica? Então, professora, eu envio uma solicitação, você vai, responde. Eu pego essas respostas, vejo o que eu faço, envio novamente, você processa para mim, né? E aí volta novamente. Então é assim, um cliente envia requisições e o servidor processa, ao processar, e responde um dado. E o meu browser que está aqui vai renderizar essas informações. Então, basicamente, vai ser um conjunto de requisições e de respostas, né? Ou solicitações e respostas. E esse processo ele vai ser contínuo. E às vezes a gente pode olhar quem é cliente, servidor, e até está trocando aí quem é cliente, quem está solicitando ou quem está respondendo. Não é mesmo? Exatamente. Bom, então vamos aí para o próximo slide, pessoal? Vamos lá. Nós vemos nesse próximo slide que numa aplicação web em JE5, temos o uso do servidor de aplicação. No caso, será o da Apache Tomcat. Como o nosso web nos falou na primeira aula, nós vamos usar esse servidor de aplicação, que é muito conhecido, muito famoso. E nós vamos ver também a geração dinâmica de páginas web a partir do JSP. Então, Java Server Pages é a resposta, é o significado de JSP, digo eu. Nós vamos, então, usar esse servidor, professora, porque é um servidor muito conhecido. Temos o Glassfish também, temos o JBoss, né? Tem outros aí. Mas nós escolhemos o Tomcat, já vem com o NetBeans, por isso que a gente escolheu o NetBeans também, já vem acoplado, tem menos trabalho, você vai se dedicar direto ao desenvolvimento. Depois você estuda aí mais detalhes de como instalar separadamente um servidor ou outro servidor de aplicação. E nós vamos ver, então, o JSP renderizando páginas dinamicamente. Justamente essa conversa que a gente estava tendo de desenvolver, de programar a requisição, e aí, de repente, volta a resposta. O JSP que faz isso aí, esse procedimento de renderizar a resposta e devolver para nós. Então, nós vamos estar desenvolvendo isso aí, vendo essas questões, ok? Bom, nessa altura do campeonato, né, Marcelo? Tá. Acreditamos que todo o pessoal aí já tenha baixado o JDK, o J2EE, o NetBeans, já tenham instalado tudo e configurado todas as ferramentas aí que nós precisamos para essa disciplina. Bom, feito isso, nosso próximo passo é começar a criação de um projeto, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aí nos próximos slides, em que apresentam os principais passos na criação de um projeto no NetBeans. Bom, aí, como vocês podem ver, está especificado que o NetBeans 6.1 é essa versão. Na apostila de vocês está 6.0, mas alguém queira usar 6.1, que eu acredito, eu até indico, né, vocês usarem essa versão mais atual. Tá? A diferença é muito pouco e vocês vão conseguir aí facilmente transitar por todas essas telas, né, que não são exatamente as que estão na apostila, mas o conteúdo, a ideia é a mesma. Então, pessoal, basicamente nós vamos precisar de 3 passos para a criação desse projeto. Então, vamos dar uma olhada no primeiro passo. Então, seja lá ou português ou inglês que vocês tenham definido e configurado, aí, instalado e configurado o NetBeans, ou vocês vão lá naquele menu novo, arquivo, novo projeto ou File, New Project, tá? Feito isso, nós vamos estar trabalhando com 3 telas ou os 3 passos para a criação desse projeto propriamente dito. Então, como eu falei, o primeiro passo é esse aí, é a criação do projeto,
Feito essa etapa, na definição que eu quero criar um projeto, nós vamos ter que definir qual categoria de projeto nós iremos escolher. Então, a primeira é Java, que já são aplicações apenas para Java. O Web, que vai ser o nosso foco principal dessa disciplina, tá? É o Web. Vocês podem ver a descrição da criação da aplicação Web. E o corporativo, que também tem uma opção com EJB, que a gente pode ver um pouquinho mais para frente. Bom, mas basicamente vocês vão estar selecionando essa categoria de Web, né? Vamos lá no próximo passo, aí nós vamos para uma outra tela. E nessa tela, vocês podem acompanhar até aqui do lado esquerdo, esse conjunto de passos que vocês vão precisar passar por ele, né? Quais são esses passos que eu preciso realizar? Então, o segundo passo, basicamente, vai ser o nome e a localização desse novo projeto. Então, no primeiro campo, eu já vou estar especificando o nome desse projeto. Então, até mesmo como um objetivo da nossa aula é a criação do projeto final, nós vamos estar especificando que o nome desse projeto vai se chamar Olá Internet, tá? Semelhante ao que tem na apostila de vocês. Ao digitar o nome do projeto, vocês podem observar que uma pasta desse projeto ela vai ser criada e automaticamente, a partir da definição do nome do projeto especificado, eu consigo ter essa pasta criada automaticamente, tá? É importante também observar qual é o local dos projetos, né? Muitas vezes a gente cria esse projeto e depois nem sabe onde é que está esse projeto. Então, a partir daqui, vocês já podem especificar, até mesmo na configuração, na instalação do NetBeans, qual é o caminho em que os projetos que vão ser criados, naquela pasta padrão, tá? Vamos na sequência para o próximo passo, né, que é o próximo. Vocês podem acompanhar agora que nós estamos no passo 3, que basicamente vamos definir o servidor e as suas configurações. Bom, como nós comentamos, nós vamos estar trabalhando com o servidor de aplicação, o Apache Tomcat, né? Caso vocês queiram trabalhar com outro servidor, vocês podem estar escolhendo aqui, né? Nós temos esse combo, mas nesse caso da nossa disciplina, vamos trabalhar com esse servidor. Até por curiosidade, eu recomendo, quando vocês forem criar um projeto, dê uma olhadinha se realmente o Glassfish se encontra como opção de servidor, tá? Uma outra questão importante é com relação à versão do JE, tá? Então, nesse combo aqui, vocês podem achar ou Java EE 5, que é o que nós vamos estar trabalhando, ou as versões antigas, né? Como eu até comentei na nossa primeira aula, o Java EE 5 antigamente era o chamado Java 2 EE. Então, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha que é uma outra especificação, né, com relação a essa plataforma. Mas no nosso caso, nós vamos estar utilizando essa última, que é o Java EE 5, basicamente, tá? Um outro ponto a ser observado, então até a nossa aula de hoje, não precisa se preocupar em completar o passo 4, tá? Que é basicamente a parte de frameworks. Nós iremos trabalhar lá na nossa aula 6. Então, basicamente, a partir daqui, vocês podem finalizar que vocês vão estar criando esse projeto. Ok? Professora, eu gostei aí. Eu gostaria de frisar uma parte também interessante. Não sei se dá um close aqui perto, mas temos aqui o caminho do contexto. Chama-se Olá Internet. Esse caminho do contexto aqui, ele tem o mesmo nome que a gente deu, Olá Internet. Mas se você mudar ele para qualquer nome, por exemplo, aplicação número 1, tudo junto em espaço, se você mudar isso aqui para abacaxi, maçã, esse nome que você vai digitar na hora de entrar no aplicativo. Por exemplo, se o meu aplicativo estiver lá em www.aluno.com, você vai entrar lá, www.aluno.com/Olá Internet. É aí que vem o nome. Mesmo que tenha um outro nome de projeto, esse nome do contexto do projeto é o nome que você vai ter que digitar lá, a pastinha, como se fosse uma pasta. Mas não é o nome do contexto onde a sua aplicação vai estar. Bem lembrado, muito importante isso aí. Ok. Bom, então feito isso, toda essa parte da internet, o que a gente vai precisar aí para navegar todos esses arquivos que são criados, essas pastas que são geradas aí a partir da criação do projeto? Okay. Nós vamos precisar de uma atenção, não é mesmo? Isso mesmo, atenção todos. Olhem o slide aqui, que a gente vai ver o seguinte. As pastas e arquivos são criados automaticamente. O que é isso? Você tem um conjunto de pastas, que existe e você vai usar essas pastas para desenvolver a sua aplicação. Quando você clicar em finalizar, conforme a professora disse, ele vai gerar essas pastas automaticamente. Então, ele vai criar várias pastas e nessas pastas você vai trabalhar a sua aplicação. Cada pasta contém arquivos específicos, arquivos de código-fonte, arquivos de configuração,
arquivos binários, vários arquivos. Você conhecendo cada uma dessas pastas e que arquivos cada pasta contém, será uma vantagem que você terá na hora de desenvolver a sua aplicação, ok? Quais são as pastas criadas automaticamente e arquivos também quando você clica em finalizar? Vamos ver no slide? Bom, Olha então só. aí a gente tem uma visão geral de todas essas pastas que serão criadas, né? Olá, internet, web, SRC, web info, classes e lib. Então vamos começar vendo a primeira pasta criada, né? Que é o Olá Internet. Olá Internet. É a pasta que vem com o nome do projeto, é a pasta do projeto criado. Ela armazena todas as outras pastas existentes no contexto. Então, quer dizer, professor, que essa é a pasta raiz. Exatamente. Nela vão estar contidas as outras pastas e arquivos do seu projeto. Não esqueça, se você quiser levar esse projeto para uma outra máquina, dá um Ctrl+C nessa pasta aí, você vai levar o projeto para onde você quiser, ok? É porque é importante lembrar que quando a gente cria vários arquivos, né, até mesmo como o slide falou, vários arquivos são criados automaticamente. Então, às vezes, a gente quer pegar só aqueles principais e esquece de um arquivo bastante importante. Então, né? Nada melhor que copiar logo a pasta principal. Próxima pastinha, a pasta web, Web Pages. O que contém dentro dela? Arquivos usados pelo container do servidor de aplicação. Contém as páginas JSP e HTML, que formarão a camada de apresentação. Então aí vai levar muito tempo seu desenvolvendo, né, dentro dessa pasta. Por quê? Você vai desenvolver JSP. Então, nessa linguagem, os arquivos que você gerar vão ser guardados lá. Index.jsp, cadastrar.jsp, listar clientes.jsp, várias informações vão estar lá dentro. Então, você pode olhar essa pasta, porque é nela onde você vai organizar. Dentro dessa pasta, você pode criar outras pastas, cliente, vendas, alunos, classes, outras pastas para dividir os JSPs lá dentro, conforme a sua organização. Lembre-se, quanto mais JSP você tiver, mais cuidado você vai ter que ter em categorizar ele dentro de pastas diferenciadas, dentro dessa pasta principal web. Próxima pasta é WebInf, localizada dentro da pasta web. Exatamente, essa pasta vai estar localizada dentro da pasta web, como o professor Marcelo apresentou, e essa pasta vai conter os arquivos que são usados como parte do runtime da aplicação web, mas estão escondidos no navegador. Quando vocês forem observar lá, após a criação do projeto, que vocês observarem o web e o webinfo, basicamente duas pastas vão conter lá, que é classes e lib. Tá? E a gente vai falar na sequência mais detalhadamente sobre essas pastas. Além dessas pastas, vai existir também um arquivo que é o descritor da aplicação, que é o web.xml, em que na sequência nós vamos detalhar. Quer dizer, essa pasta webinfo, então vai conter essas pastas e esse outro arquivo que é o web.xml, que é bastante importante para rodar a sua aplicação web. Bom, então na sequência nós temos o lib, né, que está localizada dentro da pasta webinfo, e que basicamente vai guardar as bibliotecas requeridas pela aplicação. Então vão ser aqueles arquivos .jar. Aí vocês poderiam estar perguntando, sim, que bibliotecas são essas? Bibliotecas, por exemplo, sobre o JDBC, que nós vamos trabalhar na aula de número 4, os frameworks, os struts, JSF e assim por diante. Então todas essas bibliotecas que forem necessárias para o desenvolvimento, vocês vão ter que importar. Então lá mesmo no NetBeans, vocês vão ter ali bibliotecas e vocês vão, por exemplo, clicar com o botão direito, vão ver adicionar biblioteca e automaticamente a especificação do .jar e automaticamente já é importada essa biblioteca. Na sequência, temos mais uma pasta, que é a pasta SRC, contém arquivos fonte em Java e subpastas, são os pacotes. Então vão conter arquivos de propriedades. Então, basicamente, essa parte do SRC vão ter os .java, são meus arquivos fontes. Bom, e se eu criar um pacote? À medida que vocês forem criar os pacotes, automaticamente subdiretórios, né, são pastas que serão criadas e todas essas pastas vão conter aí, vão estar contidas dentro desse SRC, tá? Bom, na sequência, nós temos ainda a outra pasta que se chama Classes. Então, pelo próprio nome aí, acho que vai ajudar bastante a vocês identificarem o que vai ter dentro dessa pasta.
Então, essa pasta, como eu comentei, ela é localizada também dentro da pasta WebInf. Né? Lembram que eu falei da WebInf? Elas vão ter duas subpastas, né? Duas pastas, a lib e a classes. E a classes é uma delas. Pelo próprio nome, já está até dizendo aí, classes vão ser os arquivos Java compilados. Então, lá no SRC eu tenho o .java e no classes eu tenho o .class. Tudo que já foi compilado vai estar armazenado justamente nessa pasta. É isso mesmo? Exatamente. Então, são as pastas que nós vamos ver no nosso projeto. Além das pastas, não podemos esquecer vamos lá no slide? O arquivo web XML. Ele é criado dentro da pasta WebInf. Ele é um descritor da aplicação web. No web XML, nós podemos definir várias coisas. É um arquivo XML com várias tags de configuração. Quando você criar o seu programa, você vai ver lá que tem um web XML. Você pode editar esse web XML. O NetBeans fornece uma interface de edição do web XML. Pode ser uma interface gráfica, ou pode ser uma interface de edição mesmo pura do texto, diretamente no código. Claro que se você editar código XML, se tiver algum erro lá, o NetBeans vai ajudar você. Ele diz se tem erro. Tem uma validação que você pode fazer lá para dizer, ó, você esqueceu de fechar uma tag XML lá. XML é uma maneira, é uma linguagem de configuração mais flexível ainda que o HTML, que permite você definir campos de propriedades. Inclusive, você pode estudar um pouquinho sobre XML, se você acessar a internet, é uma coisa simples. Então, você acessa esse campo de propriedades. E aí, você pode configurar ele lá no arquivo dentro do NetBeans. Olha aí o que ele te permite fazer no slide. Eu posso estar definindo as páginas iniciais, posso estar especificando o tempo limite da sessão, né? A sessão nós iremos ver aí na sequência, e algumas páginas de erro de aplicação. Então, vamos especificar, caso ocorra algum determinado erro, qual página será direcionada. As páginas iniciais da minha aplicação. Por exemplo, posso estar definindo uma sequência. Se uma der erro, puxa para a próxima página e assim por diante. Isso é bastante interessante, porque às vezes, por uma página não funcionar, a sua aplicação praticamente ela para. E devido a esse fato, não, nós podemos estar especificando uma lista de páginas iniciais por ordem de prioridade. Bom, isso, pessoal, tanto esse Web XML quanto essas pastas que nós apresentamos, é importante que quando vocês criarem aí um projeto, dê uma olhada, verifiquem realmente quais são esses arquivos que são criados em uma dessas pastas. É bastante importante para vocês estarem familiarizados com essa plataforma. Exatamente. Bem, feito isso, nós precisamos observar, né? Já que nós estamos falando que é uma aplicação web, que nós precisamos de dinamismo, até porque a gente não quer mais aquela página estática, né? Então, até mesmo, como você comentou, o login, a senha. Então, eu posso estar, por exemplo, acessando o site do Banco do Brasil e ele esteja gerando, por exemplo, o meu extrato, né, bancário aí. Não é uma coisa estática, vai dependendo da movimentação, né, que ocorreu aí nos últimos dias, ele vai estar apresentando para mim. Então, mais uma vez, a gente reforça essa questão do dinamismo, né? E isso pode acontecer justamente quando? Quando eu faço aquele requisição, a solicitação, request e response. Então, eles estão de volta aí. Vamos olhar no próximo slide. Vamos lá. Então, nós temos que é importante saber que as operações de requisição e resposta do protocolo HTTP, numa aplicação JE5, são realizados com objetos. Então, nós temos que observar isso. Quando a gente trata de uma aplicação web, sempre vai ter aquele conjunto de pergunta-resposta, solicitação-resposta e assim por diante. Bom, para que isso ocorra, nós precisamos trabalhar com objetos. E quais são eles? Vamos ver na sequência. Esses objetos são o request, que ele vem aí dessa interface HTTP Server Request, e o response, HTTP Server Response. Então, fica bastante fácil de trabalhar com isso. O request e o response, HTTP Server, e aí vocês vão trabalhar ou request ou response. Bom, e o que esses objetos fazem? O request está fazendo a solicitação e o response está obtendo a sua resposta. E qual que é a resposta disso? Como request, um método bastante usado é justamente você pegar um determinado parâmetro na sua requisição. Tá? Na nossa aplicação que nós vamos apresentar, tem especificamente a utilização desse método, que é o getParameter. Mas, basicamente, vocês vão estar trabalhando com a requisição e a resposta, o request e o response. Tá? Não tenham a preocupação em quando é que eu vou estar criando esse objeto, porque vocês podem estar utilizando
esse objeto diretamente, sem preocupação em criar esse objeto, né? Observando assim um outro paradigma que nós estávamos trabalhando lá no semestre passado, tá? Até porque quando a gente fala do HTTP, Servlet, Request ou Response, são interfaces, então eu não preciso estar criando um objeto. Tá? Esses objetos eles são criados diretamente, sem uma preocupação, tá bom? Na sequência, vamos dar uma olhadinha o que nós temos. Ok, nós temos o objeto Session, é outro objeto importante, do tipo HTTP Session. E ele implementa a sessão de acesso do usuário a uma aplicação web. O que é isso? Olha só, implementar a sessão de acesso ao usuário a uma aplicação web significa limitar as alternativas de acesso que ele tem. Ele acessa um sistema, ele vai ser um gerenciador desse sistema, vai ser um administrador ou vai ser um usuário mais simples. Então, a sessão é um lugar onde você armazena variáveis. Por exemplo, ele logou, aí vai armazenar lá, usuário X logou, o nome dele, fulano, permissões, cadastrar, alterar e excluir clientes. Estoque, apenas alterar, não permite cadastrar nem excluir, né, por exemplo. Né, e coisas do tipo. Pacientes do hospital, se for um médico, ele pode diagnosticar, mudar o estado de saúde dele, né, colocar em alta, em baixa. Se for um secretário, vai agendar, opções que permite. Tudo isso você guarda na session. Porque senão, toda vez que o usuário logar no sistema, você vai ter que ficar puxando do banco de dados ou de algum arquivo. Toda vez isso causa problemas de performance. Então, o Session, no próximo slide, fala o seguinte. Ele provê um caminho para identificar um usuário por meio de mais de uma página web. O usuário está navegando pelas páginas web. Ele navega de uma página para outra. Como é que a outra página vai saber que ele veio da página anterior e que ele é fulano de tal? Ele não é um hacker tentando acessar o seu sistema. Porque a outra página, assim como a anterior, tem um controle de sessão que usa esse objeto Session e checa se o usuário que logou é realmente ele, se ele tem as permissões tais. E quando esse objeto é gerado, é criado, essa sessão, ela é criada, por exemplo, geralmente no momento do login. Na hora que você loga na máquina, loga usuário e senha. Ok, logar. Ele vai lá, processa o login, vê se está tudo certinho e cadastra na sessão. O usuário login tal logou no sistema. Aí manda para outra página. A outra página vai ver, opa, é fulano de tal que está logado, então eu vou acessar a caixa de e-mail dele e vou mostrar os dados dele. Por que fulano e não cicrano? Porque a sessão atrás me disse que era fulano. Eu confio nessa sessão. Então, uma mesma sessão é como se fosse um pacote de variáveis globais. Né? Pacote não é pacote Java, é só um meio de falar. É um conjunto de variáveis globais que você pode visualizar independentemente da página que você esteja. Então, isso causa é como se fosse um ambiente global de variáveis. Independente da página que você esteja, você pode acessar esse ambiente global de variáveis. Pode fazer cálculos em cima dele, atualizar esses cálculos, fazer várias coisas que você precise fazer através das páginas. Então, o Session é importante trabalhar por causa disso. Sem esquecer no slide o seguinte, uma sessão persiste por um determinado intervalo de tempo ou até que o browser seja fechado. Quando você acessa um banco, por exemplo, você tem 10 minutos para usar. Se você não clicar nenhum botão lá e ficar só olhando para a tela dele, daqui a 10 minutos você tenta clicar e vai dizer essa sessão expirou. No WebXML, se não me engano, ou outro arquivo de configuração da aplicação Java, ele diz quanto tempo dura a sessão. É possível gerenciar isso aí. Mas isso é importante, até por segurança. Já pensou se você desliga o browser, sai da máquina, outro cara senta e liga e está logado no seu nome? Só se usar cookie, que é uma outra tecnologia. Mas pela Session, não. Geralmente ele para e não deixa mais acessar. O outro que acessa tem que entrar com a senha novamente. É no WebXML mesmo que você consegue definir esse tamanho, esse limite aí de tempo da sessão. Perfeito. E um outro caso, um outro exemplo bastante simples, que eu tenho certeza que eles vão lembrar, é o próprio site da EDECOM. Quando a gente vai lá, responde, né, os comentários, se demorar muito, você pode ir lá que você não consegue fazer mais nada. Então tem um exemplo ali bastante próximo de vocês com relação à sessão. Exatamente. Bom, além disso, pessoal, com relação à sessão, nós podemos observar como que o Java está trabalhando com sessões. Então, aí existem dois métodos bastante comuns, que são o getAttribute e o setAttribute. Então, observem que, primeiramente, eu estou especificando a sessão, tá? Que é o objeto section. O getAttribute, eu estou especificando o nome. O nome, ou seja, o nome que eu quero obter, o nome desse atributo aí.
tá? E é bastante semelhante quando a gente fala em encapsulamento em Java. Nós vamos ter o get e o set. O set nós estamos aí observando o quê? Tem dois parâmetros, tá? Bom, eu tenho o nome e o objeto. Eu tenho o nome de quem? O nome do meu atributo que eu estou especificando, que ele está pertencendo a uma determinada seção, e eu também tenho que especificar esse objeto. Esse objeto, como ele é do tipo object, é objeto do tipo object, ou seja, qualquer tipo de dado. Isso pode ser uma string ou qualquer um outro tipo de dado, vai ser possível a gente estar setando um determinado atributo para uma determinada seção. Então, quando a gente fala um get attribute e a gente especifica esse nome desse atributo, com o retorno desse get, a gente tem um object. E aí vocês conseguem ver que um é justamente o contrário do outro. A gente consegue definir um objeto, né, que vai ser o valor, e o outro vai ser justamente o retorno dele. Então, nós temos o get e o set para fechar essa parte de seção. E nosso exemplo hoje, né, no final da nossa aula, mostra justamente isso. Como que a gente vai definir alguns atributos dessa seção e obter quais são esses valores. Exatamente. Bom, Marcelo, para a gente fechar essa parte, vamos chamar um VT em que mostra, né, toda essa parte das linguagens voltadas para a internet e que eu acho bastante importante fazer essa retrospectiva, não é mesmo? Bom demais, vamos lá. Então vamos ao VT, pessoal, daqui a pouco a gente volta. De olho no VT. Um simples clique e o mundo está ao seu alcance. Graças à internet, distâncias geográficas e físicas estão sendo encurtadas. Mas você já parou para pensar como isso é possível? Para termos a internet como vemos hoje, foram necessárias 2 décadas de estudos em linguagem para desenvolvimento web. A linguagem para a programação de web é dividida em 3 categorias. Uma voltada para o lado do cliente, ou seja, aquilo que você vê em seu computador ao acessar um site. Outra voltada para o servidor, ou melhor, os recursos utilizados para a confecção de páginas. E a terceira é pautada na linguagem para animação e interfaces ricas na internet, que você pode observar através dos banners. Linguagens voltadas ao cliente. A primeira das linguagens foi a SGML, ou melhor, Standard Generalized Markup Language, que foi padronizada em 1986. É tida como a mãe de todas as linguagens de marcação utilizadas na internet. Exerce função de metalinguagem, isto é, contribui para a utilização de outras linguagens e pode definir linguagens de marcação utilizadas na web. Em 1993, surge a linguagem HTML, Hypertext Markup Language, que é a principal linguagem interpretada pelos browsers, sendo o padrão de desenvolvimento atual. Desde 1996, é mantida pela World Wide Web Consortium, a W3C. Em 1995, a Netscape lança a JavaScript. Esta linguagem proporciona a interatividade pelo cliente e a validação de formulários é o ponto forte desta linguagem, que, embora o nome seja JavaScript, não possui qualquer ligação com a linguagem Java. No ano de 1996, a W3C lança a CSS, ou melhor, Cascade Style Sheet, uma linguagem utilizada para formatação de dados em página web. DHTML ou Dynamic HTML. Esta linguagem une a CSS, a JavaScript e a HTML, permitindo que uma página web seja modificada de forma dinâmica na máquina do próprio cliente. A XML,
Ou melhor, a Extensible Markup Language é uma combinação da flexibilidade da linguagem SGML com a simplicidade da HTML e é patenteada pela W3C. Linguagens voltadas ao servidor. A primeira das linguagens utilizadas para a confecção de páginas, ou seja, do lado do servidor, foi a Python, que foi concebida em 1989 e lançada em 1994, código free gerenciado pela Python Software Foundation. É interpretada, interativa, orientada a objetos e de tipagem dinâmica e forte. PHP Hypertext Preprocessor, linguagem criada em 1994 que atualmente é mantida pela empresa Zend. É utilizada pela sua simplicidade, permite que scripts sejam executados no lado do servidor, é orientada a objetos, é interpretada, livre e muito utilizada para gerar conteúdo dinâmico. Java, uma das principais linguagens utilizadas, foi lançada em 1995 pela Sun Microsystems. Orientada a objetos, é utilizada para a programação de vários tipos de dispositivos, desde portáteis até aplicações web. Criada em 1996 pela Microsoft, a ASP, ou melhor, Active Server Pages, é uma linguagem que é processada no lado do servidor para gerar um conteúdo dinâmico. É uma programação em script que utiliza VBScript, JScript, PureScript ou Python. Criada em 2000, a Microsoft.NET é uma das principais linguagens utilizadas ao lado da Java. Suporta inúmeras linguagens, entre elas a ASP.NET, Java e Python. Publicada em 2004, a linguagem Ruby on Rails utiliza como padrão de projeto o MVC, Modelo, Visão e Controle. Utiliza a linguagem de programação Ruby. Usa a Meta Framework, que promete aumentar a velocidade de criação de aplicações orientada a banco de dados. No ano de 2007 foi lançada a primeira versão da JRuby, que implementa a plataforma Ruby para a plataforma Java, em desenvolvimento pela Ruby Team. Já as linguagens para animação de interfaces na internet, que nos proporciona ver os famosos banners quando abrimos uma página, são criadas através de dois tipos de linguagem, a Flash e a Silverlight. A Flash foi lançada pela Macromedia em 2005. Passou a ser de propriedade da Adobe Systems e possibilita o desenvolvimento de gráficos vetoriais e animações interativas, que é um padrão para a web. Já a Silverlight foi lançada em 2007 pela Microsoft para competir com a Adobe Flash. E aí, pessoal, gostaram do VT? E aí, é isso aí. Então, Acho tem que aí um túnel do tempo, né? um túnel do tempo das linguagens de programação para a web, né? E aí, vocês viram que a ideia é sempre ter mais interatividade com o usuário final. Exatamente. Você viu aí quantas linguagens existem. Nós escolhemos a linguagem Java por ser o padrão muito forte do mercado hoje. Mas como você vai ser um profissional da área de desenvolvimento de sistemas, não esqueça das outras linguagens, não fique bitolado só em uma.
Claro, se você for estudar, não tem como estudar todas as linguagens do mundo, não tem jeito, são milhares de linguagens. Né? Se você for contar mesmo, você vai ver que tem milhares. Ali tem algumas famosas. Você pode se aventurar por mais de uma linguagem aí, com certeza você vai ampliar aí o seu know-how, o seu networking de programadores, inclusive, que sabem linguagens, você vai poder se interagir com eles, tá? Mas vamos voltar aí para o Java, então, no nossa aplicação de exemplo. Vamos ver no slide? Bom, aí a gente vai começar com o JSP propriamente dito. Até porque, né, professor Marcelo, a gente vai apresentar a nossa aplicação usando arquivos JSP. Então, o que vem ser JSP? O JSP, essa sigla vem do Java Server Pages, como o professor Marcelo comentou no início da nossa aula, e basicamente vai ser uma tecnologia Java muito importante para a camada de interface web, até mesmo possibilitando maior dinamismo, maior interatividade. Então, deixando agora poucas páginas estáticas e agora nós queremos páginas dinâmicas. Então, o JSP vai estar voltado para isso, para criar páginas dinâmicas, tá? Um outro ponto importante aí, que nós temos no slide, é que é um arquivo texto com conteúdo HTML e código Java. E aí reforça a questão da situação. Nós temos a parte do HTML, que é o estático, e nós temos o Java, que vai ser a parte dinâmica. No próximo slide, pessoal, nós temos mais um pouco sobre JSP, que quando vocês forem criar um arquivo do JSP, nós precisamos salvar ele com .jsp, é muito importante, e quando nós formos apresentar esse código Java, ele vai estar aí embutido, né, entre essas tags, o menor asterisco, o porcentagem e o porcentagem maior. Isso é bastante importante também. Então, até mesmo como eu comentei no início da nossa aula, é que no caso do JSP, ele vai estar rodando do lado do servidor. Ao contrário dos applets que nós vimos no semestre passado, que rodava do lado do cliente. Tá? Uma outra informação bastante importante de saber também, não é mesmo? Exatamente. Bom, então, o que a gente tem aí na sequência? Vamos lá. JSP, impressão de dados na tela. Alt.println é um comando chave para ser usado aí. Então, quando você quiser retornar valores para a tela, por exemplo, você viu no VT cadastro realizado com sucesso. Então, você estaria usando alt.println, abre aspas, cadastro realizado com sucesso, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Com esse comando, você acabou de mandar um código ser gerado, escrito, cadastro realizado com sucesso. Mas se você quiser escrever assim, olá, você tem 50 anos de idade, e esses 50 pode ser 49, 70, 30, 20, 5 anos, aí é uma variável, então você tem que concatenar strings, aí vai o seu conhecimento de programação em concatenação. Ou se você quiser mostrar apenas um número mesmo, um valor da conta bancária, ou outros valores numéricos, então você pode usar, no slide aí você tem o seguinte, se necessário usar o método toString para converter outros tipos de dados para string e assim poder usar alt.println, abre parênteses, objeto.toString, abre fecha o parênteses do println, ponto e vírgula. Assim você desenvolve e exibe na tela dados numéricos também, porque tudo é texto, então você tem que traduzir eles, converter ele para texto, com esse método toString inerente em muitos objetos, integer, float, double, tipos de dados numéricos, objetos que podem ser convertidos para texto, ok? Nosso exemplo, primeira aplicação em JS5 de muitas que vocês vão fazer e talvez já estão fazendo, se estiverem de olho no material complementar da nossa aula, vocês estão então vendo isso. Nós temos exemplos já usando o NetBeans. Né? Adiantamos lá no material complementar. Mas essa nossa aplicação consiste de dois arquivos, index.jsp e processar.jsp. É uma aplicação simples. Qual é o objetivo dessa aplicação? Simplesmente você entra no index algumas informações e o processar pega ele com request get parameter. Que parâmetros? Os parâmetros do name, dos inputs do seu formulário, input type text, name igual a alguma coisa. Esse name alguma coisa você vai pegar no processar request get parameter. Então é uma aplicação que simplesmente você entra o seu nome, a sua idade, e o processar, a professora vai responder, olá fulano, você tem tantos anos, não é por aí? É essa a ideia. Bom, então, quando eles forem criar esses arquivos, tanto o index quanto o processar.jsp, isso é bastante simples, né, professor Marcelo? A gente vai lá em arquivo, um novo arquivo, e quando vocês forem, vocês vão observar que tem uma categoria já de web. Dentro de web tem vários, tem HTML, JSP e assim por diante. Então não tem mistério. Criou lá, definiu web, eu quero um arquivo JSP e ó,
só o nome do arquivo e um abraço. Exatamente. Não é Pode mesmo? criar eles. No caso, vamos analisar o arquivo index.jsp. Olha aí o HTML entrando em ação. HTML, head, conteúdo do head, dizendo o char7 UTF-8 para entender aí no Brasil e em outros países. Title, testando a plataforma JS5. Title, head, body. Olha o H2 embaixo. Olá, usuário. Um tipo de texto Fixo, né? fixo Estático. maior, né? Header, cabeçalho. Olá, usuário, teste estático. O JSP ainda não entrou. Vamos rolar um pouquinho a nossa tela para baixo? Ó, agora sim, entrou aí o JSP. Olha, entrando aí a tag de menor percentual. If session get atributo nome não for nulo, então você já passou por aqui. Aí eu estou usando session. Você veja bem que eu já estou usando session. Nome for nulo, diferente de nulo, vai dizer você já passou por aqui. Seu nome é session get atributo nome e você tem session get atributo idade anos. Então ele vai dizer assim: olá fulano, você já passou por aqui. Se for diferente de nulo, uai, vamos executar pela primeira vez a aplicação? Realmente, nome vai ser nulo, então não vai executar esse texto aqui. Se você processar, ele vai cadastrar o seu nome na sessão. Essa aplicação faz isso, viu, gente? Então, como ela não faz agora, vamos passar para o próximo slide. Olha aí o form action, processar. Entre o seu nome, input type, text, name, nome. Olha aqui, value seu nome que vai vir logo e a idade, value 0. E o submit. Vamos executar esse formulário, então? Bom, mas antes disso, vamos apresentar o processar.jsp? Vamos lá. Então, bem, esse processar.jsp, nessa parte inicial, né, em que nós temos só o HTML e nós temos o nosso body e basicamente nós já vamos começar aí com o código JSP. Observem, pessoal, que nós vamos criar uma variável snome, que é do tipo string, e nós estamos fazendo um request get parameter, e nós estamos definindo qual é o nome. Que nome? É o nome que já foi definido lá no index. Então, o nome que foi digitado lá naquela caixinha de texto vai ser atribuído aonde? Para essa variável snome. Bom, na sequência, a mesma ideia aqui para a idade. Ó. Vai pegar o parâmetro de idade, vai converter para inteiro e jogou para essa variável idade. Na sequência, nós temos aí, né, justamente esse out.println. Vamos organizar o que vai ser definido para HTML, que por sua vez vai ser interpretado pelo browser. Então, observem que tudo vai estar, né, entre strings, porque observem que o parâmetro definido é strings. Então, nós temos o olá nome e o snome que nós obtemos. O BR, observem, uma outra tag lá do HTML, que vai fazer o quê? A nossa quebra de linha. Na linha de baixo, vai aparecer, hoje você tem tantos anos, olha o nosso BR novamente. Então, vai estar organizando todo o texto que vai ser apresentado aí pelo browser. Tá? Então, esse texto, esse string aí, organiza para o HTML ser interpretado. Muito importante essas duas linhas aqui, pessoal. Dá um close aqui. Quero apresentar o section. Lembra do section que nós comentamos? Nós definimos aqui um atributo e nós botamos aqui o sname. Bom, então esse nome, ele foi definido lá no index. Então, o snome e o idade foram os valores que nós obtemos lá no início do arquivo. Tá? Então, já estamos definindo para essa seção que para o atributo nome ele vai ter esse valor e para o atributo idade ter o valor idade que foi lá inicialmente definido nesse arquivo processar.jsp. Temos mais o restante do arquivo, né, que basicamente está fazendo um link para o arquivo index.jsp, como vocês já viram, né, através daquele latag A, utilizando o href. Então, vamos olhar agora, pessoal, as telas. Como que vai ficar isso, né, visualmente lá no browser? Vamos rodar a nossa aplicação? Isso. Olha aí. Olá, usuário. Entre o seu nome, entre a sua idade. Então, você tem aqui usuário porque ele não sabe quem você é. E aqui o seu nome, ó. Digitei João da Silva e digitei 30 anos. João da Silva tem 30 anos. Vamos clicar no enviar? Cliquei no enviar. E aí, olha só a tela que ele vai. Está escrito aqui o seguinte, ó. Dá um close aqui para mim. Olá, João da Silva. Hoje você tem 30 anos. Em breve você terá 31 anos. Ele somou 30 mais 1. Se você for ver no código, inclusive lá está no material complementar nos slides da aula, está lá no material para você fazer o download, tem lá o código, né, desses slides. 30 anos, amanhã você tem 31.
e gravou na sessão. Lembra do Session Set Attribute? Está gravado na Session. Agora nós vamos, clique aqui para voltar para index.jsp. Vamos clicar e voltar? Cliquei. Olá, usuário. Opa, olha só, um texto novo. Você já passou por aqui. Seu nome é João Dalcílio e você tem 30 anos. Veja como ele fez acesso à sessão. Lembra aquele código? Session diferente de null? Só dá uma voltadinha para vocês verem. Atenção. Aí, ó, if session get attribute nome diferente de null, você já passou por aqui. Seu nome é fulano de tal. Tá vendo só? Antes estava nulo. Agora não está nulo. Vamos voltar novamente. Olha aí. Olá, usuário. Você já passou por aqui. Tá vendo? Então, assim nós terminamos a execução do nosso programa e terminamos a aula de hoje. Isso mesmo. Então é importante enfatizar que o section ele vai estar nos dois casos, tanto no index.jsp quanto no processar, para fazer essa ligação aí. Para verificar se é o mesmo usuário ou não. Não é isso? Antes de falar sobre MP1 rapidamente, nós vamos dizer que a síntese da nossa aula foi criação de um projeto no NetBeans, vimos o objeto Session e uma aplicação simples com JEE, com JSP. Cabe você desenvolver mais e treinar, porque agora é com você. E tem um passo a passo na apostila, é só seguir que vocês vão conseguir rodar essa aplicação. Exatamente. Tá? Bom, pessoal, na próxima semana, nós não podemos esquecer, né, que a nossa MP1 e que o conteúdo vai estar observando as aulas 1, 2 e 3, né? Estudem bastante, mas a prova não está difícil, né? Normal. Está tranquila. Tranquila, mas o conteúdo basicamente é esse. Mais importante do que a prova é você aprender a desenvolver para Java, com Java, viu? É verdade. Bom, muito boa noite. Boa noite, gente. Até aqui, daqui a 15 dias, não é mesmo? Boa prova para vocês.